Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 e está aberta a temporada do Emmy. E hoje a gente vai dar início aos nossos vídeos de apostas e nós vamos começar pelas categorias de roteiro e direção. E vale lembrar que nessas duas categorias existem seriados que eles indicam apenas por um episódio, por episódios individuais, não pela série toda. Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Isso acontece muito porque em algumas produções não é um diretor solo em todos os episódios. Então a série é desmembrada e os episódios que têm uma carga mais potente, uma direção mais forte, é que são indicados. Então, por isso existem produções nesse Emmy que estão concorrendo com 2 episódios ou mais na mesma categoria. Então, para começar, a gente vai comentar as categorias de comédia. Na direção, nós temos aí umas indicações bem interessantes. Quem deve ser principal beneficiado nessa categoria deve ser a nova série Fleabag, que está sendo muito bem contada nos Estados Unidos. Ela realmente está virando uma modinha. Teve o prêmio do Sindicato dos Críticos da televisão no início de agosto e ela foi super premiada. Então tem tudo para levar nessa categoria. Mas a gente também tem a série da Marvelous Mrs. Maisel, que é a atual detentora desse título. Ela ganhou no ano passado. Então, assim, para mim vai ficar páreo a páreo essa disputa. Lembrando que Fleabag concorreu numa categoria no TCA com outras produções muito fortes, como Olhos que Condenam, Chernobyl e Game of Thrones, que o Emmy, por ser mais segmentado, não estão juntas, né, concorrendo. Mas se estivessem, provavelmente Fleabag já tá aí na dianteira da competição. Talvez pudesse levar, né? Thank you. E correndo por fora, a gente não pode esquecer da HBO. Fleabag e Maisel são séries da Amazon Prime. E a HBO também tem seu competidor nessa categoria, que é Barry, que aparece com 2 episódios, sendo que um desses episódios ele é muito interessante e traz conceitos que nós discutimos muito atualmente, como a questão da mulher no mercado de trabalho e como nós somos vistas quando competimos com homens. Então é um episódio muito interessante que é o The Audition. Só que ele corre por fora, né, comparado com Fleabag e Maisel. Já quem não tem chance nenhuma é The Big Bang Theory. Sim, e apesar de ser indicado pelo último episódio de todos da série e ter um apelo muito grande com os fãs, talvez não tenha um apelo tão grande assim com a academia da televisão, né? Porque tá sendo indicado só pra esse episódio, a série não tem tantas indicações assim nesse Emmy, então é uma questão mais simbólica dele estar sendo lembrado nessa última temporada. A questão de estar competitivo com os outros já não é tão grande assim. Lembrando que o que acontece com The Big Bang Theory é a mesma coisa que acontece com Game of Thrones, só que pra gente ter uma noção, Game of Thrones ele vem com 32 indicações. Sim. E essa é a única indicação da série. Sim. Uma das únicas, se não for a única. E essa é uma das únicas indicações da série, né? Diferente da produção da HBO. Então, realmente, é só um adeus para o The Big Bang Theory. Já na categoria de roteiro de comédia, tem uma parada interessante comparado com The Big Bang Theory, sim, que é a questão de VIP, que está concorrendo seu episódio final, está concorrendo a melhor roteiro. Só que essa produção, ela também está concorrendo em outras categorias. E ela vem forte na questão do elenco dela, sim, também na questão da própria produção da série, né? Então, são questões diferentes. E ela se mostra como uma das favoritas ao lado de Fleabag. Nessa categoria de roteiro, a gente também tem uma indicação dupla para Boneca Russa, a série da Netflix. Provavelmente o episódio que tem mais chances aí é o primeiro, né? E o terceiro também está sendo indicado, mas eu acho que ele não deve levar nada. Assim, dos dois, ele é o mais fraco. Além de fraco, eu acho o terceiro episódio de Boneca Russa muito problemático. Sim. Ele traz ali a questão do relacionamento dela com o mendigo, mas não é uma coisa aprofundada e tem muitas coisas que não são legais nesse episódio, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas você pode ler a nossa crítica lá no site do Cine 7, que vai estar linkada aqui embaixo. Tinha episódios até melhores, acho que o último, muitas séries indicam o último episódio por ser mais forte, de todo o gancho para uma outra temporada, então acho que provavelmente teria até uma escolha melhor. Mas nesse sentido, o primeiro episódio deve levar, se tiver alguma chance, é ele. E outro cara que corre por fora também é Barry, com Rony e Lily, que concorre também na categoria de direção. Rony e Lily, ele tem umas reviravoltas muito interessantes. Acho que por isso ele tá nessas duas categorias. E ele tá ali realmente por fora. É um episódio que consegue te surpreender quanto à escrita dele. Mas, como a gente já comentou, Fleabag deve levar ou VIP.
E outras séries também que foram basicamente lembradas de forma simbólica é a Pen 15, que é uma nova série. Ela só teve essa indicação, então assim, deve mostrar talvez uma nova tendência, para o próximo ano ela pode vir mais forte, mas esse ano realmente foi só uma questão mais de ser lembrada. Quem foi lembrada também foi The Good Place, mas o episódio que foi indicado é um episódio muito fraco comparado aos outros episódios que estão concorrendo nessa categoria de roteiro. Então realmente foi só uma lembrança do Emmy. Cool. Seguindo para as minisséries, na categoria de direção, a gente vai ter uma disputa muito acirrada entre Chernobyl e Olhos que Condenam, que são duas séries que vêm com temáticas muito importantes, vai ter uma campanha muito forte, tanto da HBO quanto da Netflix, e assim, só tem como a gente saber na hora, mas provavelmente Chernobyl venha mais forte na premiação. E é válido a gente lembrar que nessa categoria de direção de minissérie, nós temos duas mulheres concorrendo. Sim. Uma é a Jessica Yu, que está concorrendo por Glory, um episódio de Fosse Verdon, e a outra é a Ava DuVernay, que concorre por Olhos que Condenam. Seria muito interessante ver uma delas subir no palco para ganhar o Emmy, mas é quase certo que esse prêmio vá para Chernobyl. Eu acho que quem deve ser o azarão aí que pode levar é a série Fosse Verdon, porque ela tem 2 episódios concorrendo e ela tem uma temática muito bacana de musical e tudo mais. Não é uma coisa muito fácil de se fazer essa direção de musical, então pode ser considerado isso também, né? Mas eu discordo da Rebeca dessa vez, porque Escape at the Nemora traz o Ben Stiller na direção. A gente conhece os trabalhos dele atrás da câmera com Zoolander, mas essa minissérie ela é diferente do que ele já produziu e ele traz assim o tom tenso pra série e consegue fazer até planos e sequências, né? Num dos episódios que tá concorrendo a melhor roteiro, a gente tem um plano sequência de 9 minutos, que é muito interessante. Então você gravar isso não é uma tarefa fácil. Quem deve ficar de fora de toda essa disputa é a Very English Scandal, porque, enfim, a gente tem muitos competidores fortes. E essa série, apesar de ter uma certa força, ter ganhado um prêmiozinho lá no Globo de Ouro, ela não vem tão competitiva assim nessa campanha pro Emmy. E no roteiro de minissérie, essa situação da direção se repete novamente. A gente tem como principais indicadas Chernobyl e Olhos que Condenam. Basicamente, todos os indicados de direção estão indicados em roteiro também, então essa disputa deve ficar bem definida. Ali por fora, a gente tem concorrendo o Escape at the Nemora, que vem com 2 episódios, que são os finais da série. E eles apresentam uma reviravolta. O 6º episódio, ele é muito importante para que a gente possa compreender toda a minissérie. São episódios decisivos, que estão na corrida realmente por fora, porque Chernobyl realmente é o grande favorito de todas as categorias de minissérie. E o episódio de Olhos que Condenam é o último episódio, que é um episódio cheio de altos e baixos, apesar de ser um pouquinho cansativo ali no meio dele, mas é um episódio muito forte. Ele é tão forte quanto o primeiro episódio e é muito decisivo para a questão da minissérie, da importância dela. Então, assim, realmente, Escape at the Nemora tá concorrendo por fora. Pode ser o azarão. E o Very English Scandal Que não deve levar não realmente. tem muitas chances, né? Sim, igualmente com Fosse Verdon, que a gente apontou como azarão em direção, mas aqui no roteiro ele já está um pouco mais esquecido. Então, assim, a gente tem uma disputa principal nessas categorias de minissérie, e aí tem esses azarões que podem ou não dar certo, o que eu acho bem difícil. E na categoria de direção de séries de drama, a gente tem aí Game of Thrones competindo com Game of Thrones. Sim, existem 3 episódios da série indicados nessa categoria, então é muito provável que um deles vá levar. E a gente aqui aposta que seja The Long Night, né? Porque é um dos episódios mais diferentes. Se a gente olhar assim no seriado, que ele agrega para o mundo da televisão, ele tem uma pegada muito diferente do que já foi visto antes, de séries épicas até. Então, muito provavelmente, essa seja a grande aposta. Mesmo porque os outros episódios que foram indicados nessa categoria são episódios, assim, meio nada a ver. Porque a Cavaleira dos 7 Reinos, por exemplo, que é um episódio que, dos episódios de transição iniciais, é o episódio mais forte que tem. E até mesmo The Bells, que é um episódio meio catastrófico, Eu acho que The Bells ele é melhor do que o The Last of the Starks, que é um dos episódios que está concorrendo. The Iron Throne não merece nem comentários. Quem pode concorrer aí, quem pode tirar esse mérito de Game of Thrones caso alguma coisa aconteça, na minha opinião, é Holly de The Handmaid's Tale, porque é um episódio muito forte. Ainda da 2ª temporada, mas um episódio extremamente decisivo. Tem uma ótima direção de atores, então assim, se tiver alguém que vai tirar Game of Thrones,
vai ser The Handmaid's Tale. Se a gente parar um pouco para pensar na construção de Holly, na construção fotográfica, que a gente vê o desespero da June, relembra um pouco a história da June e como tudo isso é feito na direção, sem palavras. Show! Já por fora, a gente tem concorrendo nessa categoria Killing Eve, que também é um episódio dirigido por mulher, igual Holly. Esse episódio de Killing Eve, em específico, ele tem uma fotografia muito bonita e a direção de atores ela é muito boa, mas às vezes, pelo menos pra mim, ele passa a sensação de ser uma série policial feminina. E outros azarões que podem competir aí junto com Killing Eve são os outros episódios de Game of Thrones, que é The Iron Throne e The Last of Stars. Já quem provavelmente não vai levar nada é Ozark, que vem com o primeiro episódio da temporada. É interessante ver o Jason Bateman, que é um ator de comédia, ser indicado por direção. Tá aqui no nosso coração, tá, Jason? Mas provavelmente ele não vai levar, porque é um episódio que não tem tanta força dentro da série. O último episódio e o quinto episódio dessa segunda temporada são episódios mais fortes, que tem ali a morte do Buddy, tem toda a decisão da família do Martin para ficar em Ozark. E nesse primeiro não é só uma transição da série. Não apresenta tantas chances assim. E até porque a gente tem uma competição muito principal. Então, assim, Ozark, juntamente de Succession, deve ficar muito, assim, excluído, realmente lembrado na categoria. A HBO precisava de uma outra série, né? Pra substituir sua série de drama. Provavelmente ano que vem isso vai ficar a cargo de Euforia. Sim. Que, enfim, sem palavras, né? Pra Euforia. Mas Succession é uma série interessante, mas não tem tanta força agora. Sim. E também não vai ter uma campanha tão grande nesse momento. Acho que ano que vem também deve ter outras séries que devem se sobrepor a isso. Então ela deve ficar naquele patamar de ser lembrada, mas nunca ganhar realmente. Já que o lobby é Game of Thrones. E já puxando esse lobby, né? A gente vai comentar agora sobre a categoria de roteiro. Eu acho que The Iron Throne corre o risco de levar. Não é o que eu queria, porque tem Holly. Como a gente já comentou, é um episódio cheio de reviravoltas e muito interessante. Realmente, Holly tem muita força, tanto no roteiro quanto na direção, mas a gente sabe que a HBO tá vindo com uma campanha muito grande. E toda a premiação tem esse quesito, né? Que não é somente a qualidade daquele produto, mas também como ele é vendido para as pessoas, para os votantes. Mesmo porque se a gente fosse pensar em qualidade, quem deveria levar seria o Bodyguard. Porque é um episódio muito frenético, muito intenso. Os 30 minutos de episódio já valem muita coisa. Inclusive, é muita injustiça pensando em Bodyguard. E nesse início, que o Richard Madden não esteja indicado à categoria de melhor ator. Aí, nessa categoria, quem realmente não tem muitas chances de levar é o episódio final da primeira temporada de Succession. Ele fecha o ciclo. É interessante que ele fecha o ciclo que é começado lá no primeiro episódio, que está concorrendo na categoria de direção. Mas ele não tem tanta força quanto esses episódios que nós comentamos anteriormente. E nessa linha a gente também tem Winner, de Better Call Saul, que é uma série muito bem construída. Ela vem concorrendo nas principais categorias, mas será que tem grande chance de levar vendo o lobby em cima de Game of Thrones? A gente precisa pensar em tudo isso, porque pode ser que Game of Thrones consiga levar um monte de prêmios, como pode ser que ela seja esquecida e tenha sido indicada só para dizer a última temporada, vamos indicar. Pois é, tem toda essa questão. E a gente sabe que o Emmy ela tem muita essa coisa de moda. Então, assim, e principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa muito restrita. Então, é basicamente o que repercutiu melhor lá, o que está sendo melhor cotado lá pelos Estados Unidos. Aqui a gente não tem tanta noção assim. Mas em questão de qualidade e de campanha, essas são nossas apostas. Bem, agora que vocês sabem quais são as chances que nós acreditamos que cada episódio tenha, nós vamos falar as nossas apostas. Sim. Quem são os nossos favoritos para cada uma dessas categorias. E para começar, vamos com roteiro e direção de minissérie. Eu particularmente acho que Chernobyl deve levar todas essas categorias. Como a gente já falou aqui antes, tem muita questão de moda. E Chernobyl, ela já teve várias notícias de que era uma série muito bem cotada, que passou a pontuação de Game of Thrones no IMDb. Então, assim, o público tá com muito apelo em tudo isso. E eu acho que realmente é a série que vai ganhar. Apesar de Olhos que Condenam ser muito forte, ter uma temática bacana, eu acho que, infelizmente... Tá bom. Tu já tá aí fazendo discurso por Chernobyl. A minha aposta também é que Chernobyl leve. Porque é uma série, tecnicamente,
muito boa, muito forte. Eu ia falar perfeita, 0 defeitos, mas deve ter algum defeito. Mas, tecnicamente, ela é ótima. Já em comédia, tanto na direção quanto no roteiro, eu aposto muito em Fleabag. Ela levou tudo aí no TCA, tá com uma campanha forte, então acho que ela deve bater Mrs. Maisel, que é a atual diretora, e aí começar uma nova moda na categoria de comédia. Já que a gente está falando das nossas apostas pessoais, para roteiro, eu acredito que Fleabag deve levar realmente. Já para direção, a minha aposta seria The Audition, de Barry, porque ele traz uns conceitos muito interessantes sobre a mulher no mercado de trabalho, como a gente já comentou aqui. Então, para mim, é a minha favorita na categoria. Pra finalizar, no drama, provavelmente em direção, quem deve levar, eu acho que vai levar, é The Long Night, como eu já falei aqui, porque é muito diferente pra mim, assim, do que eu já vi em séries. Apesar de ter ali Holly muito forte também, eu gosto muito mais da direção, até de Holly do que roteiro, porque eu gosto das atuações, tem essa dinâmica. Então, pra mim, Holly seria um bom ganhador também, se não for Game of Thrones. E a minha aposta para direção também é The Long Night, porque o Saponik, sinceramente, ele é o grande diretor de Game of Thrones. Se tiver algum pra levar, provavelmente Tem que ele. ser ele, nada de D&D. E no roteiro, como Game of Thrones só indicou The Iron Throne, provavelmente vai levar nessa categoria, mas não é o meu favorito. Eu torço pra Holly também e tem muitas chances aí também de Bodyguard, né? A minha aposta para roteiro é Bodyguard. Pode vir um prêmiozinho pra Netflix nessa categoria. Eu acho que não vai ganhar, mas eu torço muito também, porque eu acho uma série muito boa. Tá bom, vira essa boca pra lá. Bora ver se ganha, né, mas eu acho. Vai ganhar. Então, essas são as nossas apostas para roteiro e direção. E aí, fala pra gente nos comentários quem você quer que ganhe. Esse foi o nosso primeiro vídeo de apostas. Semana que vem tem mais. Então, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima.